E presente em 5 continentes e em 3 estados brasileiros, a variante Ômicron do coronavírus é a nova preocupação dos gestores de saúde. Para saber como está a situação aqui em Aparecida de Goiânia, vamos conversar a partir de agora com a diretora de avaliação de políticas de saúde e responsável pelo programa de sequenciamento genômico do município, Érica Lopes. Érica, bom dia, muito bem-vinda aqui ao Sistema Sagres de Comunicação. Bom dia, Nívia. Muito obrigada pela oportunidade. Nós aqui agradecemos. Érica, a Aparecida já tem aí uma estratégia pronta, ou já está estudando estratégias para quando a Ômicron chegar ao município, porque a chegada dela é praticamente inevitável. Isso, a Aparecida realiza desde abril deste ano o programa de sequenciamento genômico, é o maior programa do país e a gente está preparado para detectar a nova variante assim que ela chegar no município. Provavelmente é inevitável que isso aconteça. O Brasil já tem 6 casos registrados da Ômicron, por enquanto todos eles de pacientes com histórico de passagem pela África, mas por se tratar de uma variante com evidências de ser muito contagiosa, é possível que em poucos dias a gente observe o início de casos registrados no país. E nós já temos casos confirmados aqui no Distrito Federal, portanto, bem pertinho, né? A possibilidade de chegar aqui rapidamente é grande. Isso, bem próximo da gente. São 2 casos confirmados no Distrito Federal. Todas essas 6 pessoas diagnosticadas com a variante no país são pessoas que já estavam vacinadas e estão com sintomas leves ou são assintomáticas. Por isso, a gente reforça a importância da vacinação para evitar complicações da doença e a disseminação do vírus. A gente está aguardando outros estudos serem feitos. A expectativa é que para os próximos 15 dias saiam mais estudos falando qual é a real eficácia das vacinas na proteção contra essa nova variante, a Ômicron. Mas a expectativa é que ofereça, sim, algum grau de proteção, principalmente contra desfechos desfavoráveis, hospitalizações, mortes. Nós estamos conversando com a diretora de avaliação de políticas de saúde de Aparecida de Goiânia, a Érica Lopes. Sileide. Bom dia, Érica, obrigada pela sua presença. Bom, nesse período todo aí, né, que você diz que a Secretaria está fazendo essa sequenciamento genômico, qual que é o mapa que você tem, né, sobre as variantes e a força delas em cada momento aí da pandemia no município? É importante a gente deixar claro que o SARS-CoV-2 ele é um vírus de RNA. Então, ele tem uma propensão muito grande de sofrer mutações. Quando ele contamina a célula humana, ele começa a replicar cópias de si mesmo, mutações podem acontecer. Isso são eventos naturais esperados desse processo de replicação. Existem registros de mais de 1.500 variantes diferentes circulando pelo mundo, desde o início da pandemia. Mas a gente acompanha para saber se alguma delas é capaz de causar impacto na vida da população, na saúde dessa população, então ela é classificada como uma variante de preocupação. Desde o início da pandemia, a Aparecida já registrou 38 variantes diferentes em circulação. A primeira onda, em 2020, em torno de agosto, ela foi causada por 2 variantes que hoje já nem mais estão em circulação, elas já foram substituídas, foram as variantes iniciais surgidas lá na China. A gente teve em março desse ano a segunda onda da doença, que foi causada pela P1, a gama, a variante de preocupação que surgiu aqui em Manaus, no Brasil. E no início de julho desse ano, a gente identificou pela primeira vez a circulação da variante Delta. A Delta permaneceu por cerca de 2 meses, uma prevalência mais baixa. E no início de setembro, os casos começaram a aumentar de forma muito importante. E no meio de setembro, a Delta já era responsável por 100% de todos os casos que foram sequenciados. Então, hoje, a variante que predomina no nosso cenário é a Delta. No mundo inteiro tem sido ela.
E a comunidade científica está atenta com o surgimento da Ômicron, porque em algumas províncias da África, que foi onde ela surgiu, ela já se sobrepôs à Delta. Então, a gente está acompanhando esse poder de disseminação dessa nova variante e estamos atentos para saber se ela vai se sobrepor à Delta, que é a que domina hoje em dia. Houve uma falha aí na internet e eu não entendi qual foi a variante predominante no início da pandemia em 2020. No início da pandemia, foram duas variantes que elas não foram consideradas como de preocupação pela Organização Mundial da Saúde. Então, ela não tem nomes gregos. Foi a B.1.1.33 e a B.1.1.28. Foram essas as variantes que surgiram na China e foram responsáveis pela primeira onda da Covid em todo o mundo, e aqui não foi diferente, nem em Aparecida, nem no Brasil. A segunda onda da doença foi causada pela P1, a Gama, que surgiu aqui no país, em Manaus, e a gente está acompanhando, a gente teve um aumento no número de casos provocados pela Delta, mas esse aumento do número de casos mais recentemente, ele não foi acompanhado no aumento do número de hospitalizações e de mortes. Isso se deve pela eficácia de todas as vacinas disponíveis no mercado na prevenção de complicações da doença. Então, a nossa expectativa atual é em saber se essa variante Ômicron, ela, além de ser bastante contagiosa, como existem evidências disso, se as vacinas vão ser eficazes na proteção contra essas complicações. O que nos preocupa é a quantidade de mutações que a Ômicron carrega. Então, são cerca de 50 mutações, 32 delas na proteína spike, que é o ponto de ligação do vírus com a célula humana, é onde ocorre a entrada no nosso organismo e o início da replicação. Então, por carregar tantas mutações nessa zona extremamente importante, a gente está apreensivo para saber se isso vai propiciar ao vírus alguma capacidade evolutiva e adaptação. Ainda sobre a Delta, você disse agora há pouco que não provocou a hospitalização que se temia que provocasse. Vocês já conseguiram entender por que não foi o que ocorreu? Por conta do avanço da campanha de vacinação. Então, em Aparecida, a gente já tem cerca de 85% da população-alvo com a primeira dose, mais de 65% da população com esquema completo, e estudos foram feitos que comprovavam isso, que as vacinas disponíveis no mercado, todas elas são eficazes em proteger contra complicações da doença. Então, a gente sabe que as vacinas não protegem 100% em relação à infecção, a possibilidade de alguém contrair a doença, mas uma vez com a doença, a proteção é alta em relação a complicações, hospitalizações e mortes. Bom, com relação à Ômicron, o que vocês já têm de informação, né, que dá uma perspectiva para enfrentar a doença a partir de agora? Eu digo informações que chegam dos lugares onde a variante já provoca infecção, assim, o que é possível, pelo menos, imaginar de resposta a essas questões, que é a respeito do contágio dela, do tipo de infecção, né, da intensidade da infecção e também da vulnerabilidade ou dela ou não às vacinas. Essa avaliação ela é ainda muito precoce. Ela não é possível ser feita neste momento porque os estudos não foram concluídos. A identificação da Ômicron ela foi recente. Então, ela foi identificada pela primeira vez no dia 11 de novembro agora em Botsuana, na África. 3 dias depois, eles já observaram e identificaram a circulação dela na África do Sul. Ela foi notificada à Organização Mundial de Saúde em 24 de novembro e no dia 26 de novembro ela foi classificada como uma variante de preocupação. Então, faz poucos dias, na verdade, que o mundo identificou essa nova variante. Então, estudos estão sendo feitos justamente para nos dar essa resposta. Se ela é capaz de causar maior número de casos,
complicações e mortes. E se as vacinas e as infecções naturais prévias são capazes de prevenir essas complicações. É o que eu disse, assim, a gente acredita que em torno de mais 15 dias, né, 2 semanas, os primeiros estudos comecem a sair para nos clarear e que a gente consiga ter uma ideia de qual vai ser o cenário epidemiológico para os próximos meses. Bom, Érica, com base na experiência que vocês já adquiriram entre o período de identificação da variante e a chegada dela, né, identificação dela entre a população do município, isso teve essa experiência em relação a essas variantes que são de preocupação, como foi o caso da Gama e também da Delta, quer dizer, com base na experiência que vocês tiveram entre a identificação das variantes e a identificação dela entre moradores de Aparecida, qual que é a expectativa que vocês têm para a identificação da Ômicron também aí Aparecida? Porque me parece que isso vai acontecer, né? Porque essas variantes, elas se espalham e não há como impedir. Vocês têm uma expectativa para isso? A gente não sabe quando essa variante vai chegar. Isso vai depender muito do comportamento da população e das medidas de vigilância que forem tomadas para tentar conter o avanço dela. Mas a partir do momento que uma variante considerada de preocupação, com evidências de ser mais contagiosa, chega no município, a nossa experiência mostra que em torno de 2 meses os números de casos começam a aumentar. Então, a Gama, ela foi identificada pela primeira vez na primeira semana epidemiológica do ano, e em 2 meses ela já era predominante e já era responsável pelo aumento do número de casos. A mesma coisa em relação à Delta. Ela foi identificada no início de julho e no início de setembro os casos começaram a aumentar atribuídos a essa variante. Então, caso fique comprovado que a Ômicron é realmente uma variante mais contagiosa, a partir do momento que ela foi identificada pela primeira vez no município de Aparecida, a gente espera que em 2 meses o número de casos comece a aumentar. E aí, a pergunta agora, então, que fica para mim é a seguinte: você não sabe quando a Ômicron vai chegar, mas imagina que ela vai chegar. Sim. A Ômicron ela já foi identificada em todos os continentes. Muitos países já registram a presença dessa variante. O Brasil já está com 6 casos identificados, todos eles, por enquanto, de pacientes que tiveram passagem pela África. Então, nenhum paciente que tenha se contaminado aqui dentro do próprio país e que não saiba de onde veio a doença. A partir do momento desse caso, que é classificado como transmissão comunitária, que a gente observa o início, o aumento do número de casos. Então, a gente não sabe quando isso vai acontecer, nós estamos atentos. Atualmente, todas as tecnologias disponíveis para o diagnóstico da Ômicron, elas são válidas, né, para o sequenciamento genômico. Então, as tecnologias existentes, elas são capazes de identificar a Ômicron, a gente está tranquilo em relação a isso. E a gente pede a cooperação da população para poder manter todas as medidas orientadas de uso de máscara, de higiene, de distanciamento social e principalmente de vacinação. Então, já está mais do que comprovada, a Ômicron ainda não chegou, mas existem outras variantes em circulação, variantes de preocupação, e as vacinas são eficazes na proteção contra complicações. A gente precisa diminuir o espaço do vírus para que ele não circule, diminua sua circulação e, consequentemente, sua replicação. Eu comentei no início da nossa conversa que ele é um vírus de RNA, que ele sofre muitas mutações. A gente já sabe que mutações elas vão acontecer. Então, enquanto o vírus tiver espaço para circular, a gente está propenso a ele sofrer alguma mutação que represente um risco para nós. Bom, Érica, do total de exames de RT-PCR positivos, qual a proporção que passou pelo sequenciamento genético? Aparecida tem quase um pouco mais de 90 mil casos positivos
desde o início da pandemia. O programa de sequenciamento genômico ele começou a ser realizado em abril deste ano e até o momento a gente já realizou mais de 2.200 sequenciamentos. Eu tenho essa porcentagem da última semana, a Aparecida tem realizado mais de 50% do sequenciamento das amostras positivas. Esse é um número extremamente alto, descolado até da realidade. Isso tem sido possível também porque, neste momento, o número de casos positivos ele está muito baixo. Então, como a gente realiza um número elevado de testes de sequenciamento genômico, a gente chega a essa proporção de 50% de testes positivos sequenciados. Eu pergunto isso porque o Brasil não está sequenciando nem 1%, né? E o ideal é pelo menos 5%. Então, a Aparecida está fazendo muito acima, inclusive, do ideal, que é 5% dos RT-PCR positivos? Sim, nesse momento a gente tem feito muito acima do que é o preconizado, por a gente já ter um programa estruturado e que tem sido colocado em prática desde o início do ano. A Aparecida foi o primeiro município brasileiro a realizar de forma própria, né, uma Secretaria Municipal de Saúde, a realizar esses testes de sequenciamento genômico, que são extremamente importantes nesse momento da pandemia, para que a gente acompanhe quais são as variantes em circulação, se essas variantes elas carregam mutações que são capazes de mudar o curso da pandemia e para que a gente consiga colocar em prática precocemente medidas de vigilância para poder segurar essa disseminação e que a gente tenha tempo de nos preparar para lidar, né, com essas variantes, preparar em relação a, se for necessário, o aumento do número de leitos de UTI, de enfermaria, a compra de insumos e as indústrias farmacêuticas se adaptem no desenvolvimento de vacinas que consigam abranger e ser eficazes em relação a essas novas variantes. Nívia? A gente reforça, né, a importância das medidas de prevenção e da vacinação, principalmente, Nívia. Então, Érica Lopes, que é diretora de avaliação de políticas de saúde e responsável pelo programa de sequenciamento genômico de Aparecida. Mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Sistema Sagres. Obrigada a vocês.